Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje estamos com um representante da Jovem Advocacia aqui, André Vartulli, uma revelação, principalmente na parte de júri, e como advogado também nas outras áreas, né, pelo comprometimento. Né, Paulo? É isso aí, André. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber. Pessoal, André Vartulli é advogado criminalista, atua principalmente como tribuno, né, no Tribunal do Júri. Ele é presidente da comissão de Tribunal do Júri, da ANACRIM, e é prefeitor. Não, eu sou prefeito ainda. Meu prefeito, né? Meu prefeito, mentira, ele é professor do Supremo, que é um cursinho de excelente cursinho preparatório para concurso aqui de Belo Horizonte. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu tô encantado aqui, já falei, né, com a estrutura aqui. Fico muito feliz de ter sido convidado, vi alguns momentos, né, vi a retomada de vocês. Acho que a conversa está sendo sempre de alto nível, aqui não está encadeirada geralmente. Não, a gente nem provocações. Mas beleza. Vamos evitando, né? Por enquanto, mas daqui a pouco o Flávio me irrita aqui, sabe? Mas a cadeira aqui é pesada, não dá pra... Eu tô magrinho. Mas aí corre o risco de não machucar só a ponta do dedinho, né? Tem isso. Não, mas eu vou sair de ambulância e vou pedir internação, vou pegar helicóptero pra... O Albert Einstein. Isso. Tá bom, gente, brincadeiras à parte, a gente convidou o André hoje, ele deu uma ideia genial que eu achei muito bacana, que é falar sobre a trajetória do advogado criminalista quando ele quer se aventurar no Tribunal do Júri, né? Porque eu tenho feito muitas palestras por aí, né, em Minas, no Brasil também, e recorrentemente essa pergunta chega a mim, né? Eu sou estudante, ou eu sou advogado e nunca fui para o júri, quero começar o júri, eu tenho medo, é uma panelinha, é uma área inóspita, e é mesmo. Então eu acho que dá essas, não é nem um conselho, mas essas perspectivas que nós temos, como que começamos, quais as formas mais propícias para você executar um bom trabalho, possa contribuir para muitas pessoas. Eu acho que ajuda muito porque nós, enquanto estudantes, eu já fui estudante já tem muitos anos, né? Mas eu lembro disso. Você não tem mais de 30 anos? Não, tenho não, de formada. Não, mentira, eu não tenho estudo de formada. Mas, quando a gente começa a se aventurar no direito, a grande paixão é o direito penal. Né? Principalmente o Tribunal do Júri, porque a gente vê filme, a gente, né, tem toda aquela mística e a gente morre de medo. E o Valdir Troncoso Pérez, ele falava uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o advogado pode até ser de outra área, mas ele tem que fazer um júri pelo menos na vida dele. Na vida, né? Porque aquilo ali é a sociedade, aquilo ali é o seu público, aquilo ali é para quem você trabalha, né? Então, você se aproxima do objetivo final da sua prestação jurisdicional quando você faz um júri. Qual que é a forma de você contribuir para a sociedade, devolver a viabilidade de informação, de formação técnica que te foi atribuída? Devolvendo à sociedade da forma mais próxima possível, que é exercendo para o povo e em função dele as atividades que lhe são cabíveis de decidir. E o melhor, você está sendo julgado por pessoas do povo. Não é diferente você ser julgado por um juiz togado, que você já sabe exatamente os limites dele. Lá no júri, não. No júri você está com 7 estranhos, na verdade. Interessante disso, Flávio, porque hoje em dia, e eu não vou entrar no mérito aqui, muito se ouve sobre uma eventual ditadura do Poder Judiciário, né? Critica-se muito o STF por determinadas decisões ou linha de entendimento, e o Tribunal do Júri ainda é a única seara dentro do direito que foge ao escopo decisório dos ministros ou de um juiz. E por que tem essa ênfase ou essa ânsia dos magistrados para acabar com o júri, para sucatear o júri? Porque eles querem um poder para eles, alguns, né? Claro que não são todos, mas alguns querem o domínio total. E o júri, na pior das hipóteses, eles mandam a novo júri. Tá tudo errado, queremos mudar, tal, não vai decotar qualificador, vai mandar para novo júri. Então a gente tem que ter muito cuidado em, às vezes, né, bater palma para esse tipo de comportamento, para esse tipo de postura e até mesmo opinião, porque é um processo de autofagia.
A partir do momento que você fala, é mesmo, tem o teatro. Claro que tem o teatro, claro que tem que ser melhorado. Todo instituto ele tem que ser questionado, redarguido, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar qual que é o objetivo final disso. Você está entrando numa crítica, numa posição só pela crítica, só pela possibilidade de demonstrar as mazelas, ou com o intuito de melhorar, crescer e reformular? Uma discussão se fosse válida, né? Que realmente fosse... E é um ponto do Tribunal do Júri que é o seguinte: é legítimo porque é o pensamento do povo. Pelo menos na concepção da sociedade. É aquilo, é o que você acha que é certo e que é errado. Porque hoje as pessoas criticam muito, e aí eu critico o judiciário na parte processual, porque o processo virou um processo em si. Então, uma burocracia. O pessoal fala segurança jurídica. Segurança jurídica está na realização do direito material. É o quê? O cara deu uma cadeirada no outro e matou. Poxa, mas se eu estivesse no lugar dele, o cara tivesse me provocado daquele jeito, será que eu me conteria? Será que eu também não daria uma privilégio, a parágrafo 1º do 121? Isso, não é? Em que circunstância que foi aquilo? E a gente vê que alguns países, o júri é a instituição de julgamento, não é só a tecnocracia. Você vê nos Estados Unidos mesmo, os julgamentos são todos feitos, o julgamento da questão. Depois a parte técnica é feita por um juiz tocado. Mas o que é certo e o que é errado é decidido por pessoas da sociedade. E sabe por que a gente tem que tomar um cuidado grande nisso que você está falando? Por quê? A partir do momento em que concerne a sociedade, essa atribuição recai sobre os ombros do cidadão comum, reflete-se muito a questão como a sociedade está, como a sociedade pensa. E isso é uma questão cultural. Se você mitiga isso ou conduz ao absoluto descrédito, você está falando, olha, a cultura desse povo, a bagagem dessa sociedade é questionável. Por quê? Numa audiência sumária, até que não, mas no plenário do júri, o advogado que está ali, eu falo advogado para ser promotor e tal, mas essas polêmicas geralmente são com advogados porque tem uma diferenciação maior. E os advogados, eles de certa forma abrem sua mochila e despejam no tribunal do júri a sua bagagem, aquilo que colheram ao longo de sua vida, enquanto música, enquanto aquilo que leram, enquanto aquilo que assistem, que vivem. E essa situação é interessante porque, um termo técnico mais bonito, é o que a gente chama de conceito antropológico de cultura. A bagagem que você adquiriu ao longo da sua vida, ela vai ser elemento para viabilizar uma explicação. Você vai utilizar um exemplo dentro daquilo que é o seu cotidiano, dentro daquilo que é a sua vida. Então, se você vira e fala assim, é um teatro, fala errado, fala problema, alguma coisa assim, mas esse é o reflexo dos advogados em sua grande maioria, senão não interessa. É engraçado que hoje cedo nós estávamos comentando num outro programa aqui, que a cultura brasileira, ela cria diversas barreiras sociais. Então, por exemplo, a forma de você falar, muitas vezes, já é uma barreira social. Você já sabe a origem da pessoa, a forma de se vestir, né? A formação. E o Tribunal do Júri, você democratiza isso. Mas é por isso que o Tribunal do Júri é genial. Uhum. Na hora que você tá num rincão aí, no interior da Bahia, e você vai julgar um caso de homicídio, quem vai ter este olhar sobre o crime são pessoas daquele lugar, que cresceram ali, que viveram ali, que de repente participaram de alguma forma da vida daquela pessoa. Como que funciona? Ao contrário de um juiz, que é o juiz que passou no concurso lá em Salvador, mas que na verdade talvez ele tenha estudado em São Paulo. Que a população tem em média R$1.000 de ganho, exato, ele 40, 50. Exato. E vive outra. Na seca, né? Porque nas águas é mais. Nas águas é mais. Mas eu acho que é isso que é bonito, assim, a possibilidade de você ter uma análise daquela questão por pessoas que eventualmente poderiam passar por aquilo. Até o corte da realidade delas, né? O corte do Tribunal do Júri, que são crimes dolosos contra a vida, o que é? O crime doloso contra a vida é aquele que você praticou com a vontade de matar. O cara quis matar o outro. Os fundamentos daquilo, porque o que é? É um crime que qualquer um de nós está sujeito. O descontrole emocional que leva a pessoa a romper a fase dos argumentos e passar para a fase da violência, isso daí é a Ana Arendt que fala. É justamente
Isso, e qual que é o limite Banalização. de cada um? O limite está inserido onde que você vive. Né? Eu acho temerário, por exemplo, a tese do Supremo aí de limitação da soberania dos reeditos e da amplitude de defesa, quando ele fala que determinada tese jurídica não pode ser utilizada. E olha que absurdo. Você pode, a título de possibilidade, chegar hoje e falar que um ET, um extraterrestre, um marciano verde, entrou no quintal da sua casa e matou a sua esposa, sua filha, seu filho. Mas você não pode virar e falar que fez isso por uma legítima defesa da honra. Qual o intuito? Qual é a lógica de você pleitear, postular uma clemência e não poder postular uma legítima defesa? Outra coisa que me incomoda muito é a questão de você não poder falar do passado da mulher quando está sendo julgado um crime, por exemplo, passional. E na hora de você valorar a pena, você vai lá no artigo 59 e você vê o comportamento da vítima. É um contrassenso. Exato, até porque no direito penal, e principalmente no tribunal do júri, você vai tratar justamente com o emocional das pessoas também. Claro. Então, você tenta é diferente de um crime de latrocínio. Íntima convicção, não é isso que você fala no início do julgamento? Quais são os valores que determinada sociedade tem que, quando violados, sustentam ou legitimam até uma agressão que leva à morte do agressor aos seus valores. E a que ponto isso tem que ser majorado, mensurado, diminuído, né? Exatamente. É importante. Eu acho que a grande questão que fica nisso tudo que a gente está falando, né, nessa exposição, tem que ser o seguinte: qual é o limite do técnico com o acessório? Porque Fernando Pessoa já dizia, né? Eu sou técnico dentro da técnica, fora dela eu sou louco com todo direito a sê-lo. O bom advogado, sob a minha ótica, principalmente o tribuno, é o advogado que consegue fazer não só um papel de intérprete, mas de tradutor. Ou seja, ele utiliza a sua formação, a sua bagagem técnica, aquilo que ele estudou, aquilo que ele investiu, aquilo que ele se formou, para traduzir para a sociedade dentro de uma linguagem crível, adequada, viável, daquilo de ser interpretado, inteligível, para que aquela pessoa chegue no entendimento técnico, mas ao mesmo tempo que se aproxime dela. Eu não sou desses advogados que dão mortal, toca violão e tal, mas se isso for um instrumento idôneo... Se você achar que é necessário... Que é necessário, claro, resguardando-se nos limites éticos da profissão, nas diretrizes e normativas que a ordem nos impõe. Então, mas eu acho assim, depende, para quem que você está falando? Isso que você falou é muito, eu falo muito e acredito muito nisso. O que é a função do advogado? Nós somos verbais. Então a gente transforma a realidade em argumentos. É isso que a gente faz, é isso que o advogado faz. Ele transforma. Porque a nossa percepção é de perceber a situação e verbalizar através do discurso aquilo que aconteceu. Muita gente não... e aí cada um faz de acordo com preparo, com a capacidade e com o dom que tem. Né? Então, muitas vezes, o convencimento na teoria do diálogo e da teoria do discurso depende de você, advogado, e depende de quem você está tentando convencer. Então, você tem uma técnica apurada para determinado juiz, que, por exemplo, fora do tribunal do júri, que o cara não tem um entendimento. Eu não, por exemplo, eu não dou tráfico privilegiado. Tem juiz que fala isso, eu não acredito, então não acho que enquadre em situação nenhuma, não dou. Então, é diferente de você falar para pessoas leigas que estão lá e falar, gente, o tráfico privilegiado é isso. O cara estava nessa situação aqui que talvez legalmente, se você pegar só a lei, assim, você não enxerga. Mas na situação específica, subjetiva da emoção, dele, com certeza. Você sabe que isso que você falou aí, do juiz falando do tráfico privilegiado, tem uma desembargadora em Minas Gerais que uma vez virou para mim, há pouco tempo atrás, e falou assim: doutor, deixa eu te falar, aqui o indúbio é para vítima. Assim, porque a lei dela é diferente. Exatamente. O nível é uma coisa bastante questionável, né? Então, assim, não vou falar nada sobre... Nem fala da origem, porque se falar da origem fica pior ainda. Não vou nem falar que é a casa do punitivismo, residência oficial da condenação, porque isso seria de mau tom se eu utilizasse essas expressões.
Mas agora, por que eu estou dizendo isso? Porque no tribunal do júri você não está adstrito ao termo que você utilizou, àquela tecnocracia, né? Você não está adstrito àquele engessamento de ideias, a uma pessoa que entende daquela maneira, não acompanha o fluxo social e acha que, por assim sê-lo, pode decidir da forma mais coerente, que é a rainha da sensatez. Eu costumo brincar nos meus júris que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, quando você está com a sociedade, de certa forma, acompanha ali o que está acontecendo no seu bojo, no seu íntimo, né? Nos valores que tem consigo, recôndito, guardados. Eu acho que vem uma reflexão, principalmente o jurado, ele vai refletir como um indivíduo e não como um jurista. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Porque o Flávio fala muito isso, todos nós somos capazes de matar. Né? Claro. Só que a diferença entre eu e você é o seu limite e o meu limite. Qual que é o meu limite? Mexe com meus filhos, eu sou capaz de qualquer coisa. Né? Seu limite vai ser outro, claro, cada um tem o seu. Fica irrita, nervoso. Estressa, tem gente que passa a vida inteira pacato, calmo, tranquilo, um belo dia ele tem uma briga de trânsito e acaba matando alguém. E isso que você está falando é importante, né? São eles julgam com o que eles acham conveniente, coerente com seus valores, que é a beleza do direito. A gente não pode se esquecer que é uma ciência humana. E por assim sê-lo, ela deve ser direcionada a humanos com critérios que fogem muitas das vezes da questão do código, do vademecum, da lei debaixo do braço. E isso que você está falando responde à questão da inteligência artificial, que nós estamos vendo todo mundo falando o tempo inteiro que um dia nós seremos todos substituídos pela IA. Eu não acredito nisso, porque eu acho que o sentimento, o posicionamento e a reflexão é o intangível. Não vai. O Carlos Drummond de Andrade falou uma vez assim, escreveu assim: amar o perdido deixa confundido esse coração, nada pode o ouvido sob o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o que fica é o sentimento, o que fica é aquela descrição do íntimo, né? Daquilo que a gente pode sentir, aquilo que a gente pode observar, e às vezes um robô não poderia fazê-lo, que é o que você tem de brilhante, o ar que você sente no rosto, né, depois de uma corrida, e essas questões que elas têm que ser trazidas para o Tribunal do Júri. Exatamente. O bom advogado do Tribunal do Júri, sob minha ótica, né, não que eu seja e tenha capacidade de analisar quem o é, mas dentro daquilo que eu estudo, o bom advogado é o advogado que vai com uma tese, vai explicar e vê o suor escorrendo no rosto do jurado e muda, fala, pô, isso não está agradando. Não é isso. Não é isso. Sente que não tem nada pior para o advogado. Olha aqui, quando você está fazendo um júri, olha o jurado, ele está com um copo na mão, tá assim. Viajando. Ali você tem duas possibilidades. Ou você contorna aquilo a seu favor, ou você chega, dá um tapa na frente do jurado, assusta, levanta o tom de voz, que, sob minha ótica, não é a forma mais inteligente. Então, por isso que é importante essa bagagem cultural. Por isso que é importante você ter um acervo, um arcabouço de ideias para recorrer. Olha, aqui eu vou ter que melhorar, vou ter que causar mais emoção. Esse jurado aqui já estudei, né, os comportamentos, né, aquela questão. Esses dias eu tenho lido bastante sobre psicanálise. E aí eu falei, cara, cada vez mais esses fatores externos, eles estão sendo necessários e úteis para nós desenvolvermos um bom trabalho, né? Essa questão de psicanálise, questões atinentes à personalidade. Praticamente... Isso... Pois não, pode falar. Não, eu só ia falar isso, que ele praticamente... Ele entende mais o direito pelo viés da psicanálise do que o direito a psicanálise pelo viés do direito. Porque ele tem esse cuidado, esse olhar de olhar o ser humano, não a questão. Não o objeto, não o processo. Né? Não é aquela coisa, eu cheguei, o Rodrigo é familiarista, né? Ele trabalha com família e sucessões. Mas a pessoa, ao chegar a ele, não está chegando, não é um casamento desfeito, vamos partilhar os bens. É uma família sofrida, né? É esse olhar. E esse olhar é o olhar da legitimação do direito. Infelizmente, nosso judiciário não se legitimou na Constituição de 88. O Executivo e Legislativo tem eleição direta. Nosso judiciário é tecnocracia, tá entendendo? Você teria como forma de abertura lá o 5º constitucional do Ministério Público, o 5º constitucional da advocacia, que na verdade, pela forma que é feito,
não legitima. Entram outros tecnocratas, uma forma. Não há nenhum defeito de caráter de quem entra ou deixa de entrar, mas é o viés cultural. O que legitima o nosso... Exatamente, o viés, eu vou além disso, o viés cognitivo, né? Isso. Aquilo que a pessoa tem como formação, como visão de mundo, que quer imprimir numa decisão. Uma decisão. E aí o que acontece? Qual que é a grande diferença aí? Nós estávamos num Estado de Direito. E hoje nós estamos num Estado democrático de direito. Qual que é a diferença da visão de um para o outro? A democracia, ela enxerga o cidadão como parte do sistema e o sistema está lá para garantir os direitos e as diferenças. Você não pode simplesmente fazer uma leitura da lei e colocar para o Vartulho que Vartulho, não. Você vai ter que agir da mesma forma que o Davi ali, mesmo você tendo bagagens culturais, anseios de vida, valores completamente diferentes. Então, a democratização da aplicação do direito é você fazer esse corte, respeitando o quê? Dignidade da pessoa humana e outros valores, que são os valores que estão na Constituição. Só que tem gente que... E aí, o que acontece? Infelizmente, hoje, quem está no ápice do Poder Judiciário, os de carreira e tal, entraram numa época do direito que era Estado de Direito. Então, está na lei ali, a lei não tem que ser democrática, nessa concepção, não tem que ser democrática, e é você que se adapta. Não, o Estado hoje é diferente. Até porque a gente estuda com frequência, né, na nossa formação, o papel contra-majoritário, né, do Supremo, por exemplo, e de outros órgãos. Então, às vezes, e principalmente no júri, a gente está a sociedade inteira clamando por uma absolvição, o resultado é diverso, ou o contrário também, uma condenação, você vai lá, absolve o cara. Isso reflete, isso é o poder da comunicação, né? É o poder que você tem de trazer uma ideia e demonstrar para aquela sociedade que aquela realidade pode estar próxima a ela, que aquela realidade faz sentido para ela. Você já deve ter ouvido isso, vocês são advogados há muito tempo. Como gente já chegou para mim várias vezes falando assim, esse aí já está condenado. Isso aí é indefensável. E aí você consegue... Não, aí chega no pior. Como é que você tem coragem de defender esse cara? Eu ia, inclusive, mencionar isso agora. Eu sei que você atua muito no interior. Muito. Interior do Brasil, né? Sim, o que é incrível, né? Porque aqui em Belo Horizonte tem toda uma estrutura, uma logística, né? Que a gente mal tem acesso ao tribunal do júri, as pessoas não sabem o que está acontecendo aí, a menos que sejam julgamentos muito grandes, né? Muito famosos. Agora, no interior é diferente, a cidade para. Completamente. E aí é o legal, né? Porque é completamente diferente quando eu vou pro interior do Rio Grande do Sul, lá em São Borja, para quando eu vou pro interior do Acre, em Acrelândia, ou no Piauí, ou na Paraíba. É completamente diferente. A gente parece estar em outro estado mesmo. É outra realidade, é outra visão de mundo. São outras necessidades sociais que fazem com que a população tenha uma outra visão de mundo. Outra concepção de mundo, outra cognição dos atos, outro comportamento social. E uma curiosidade que eu tenho é exatamente isso. Como é que você é recebido nessas comunidades, sabe? Porque aqui a gente já sabe, né? O advogado criminalista é o advogado do bandido, a gente é execrado mesmo, nós já somos que eu tenho sido muito respeitado, e aqui não vai nenhuma crítica nem Estado nem nada disso, mas eu tenho sido muito mais respeitado nos estados mais pobres. Claro, porque eu entendo que eles têm uma respeitabilidade um pouco mais significativa em relação a você, porque te veem como uma pessoa talvez que possa contribuir para a formação deles, te veem, né, como uma pessoa que pode... E quando eu falo questão pobreza, eu me refiro única e exclusivamente à questão econômico-financeira, né? Eu sei que nosso país é rico culturalmente em todos os sentidos, em todos os casos que eu vou. Então eu tenho sido muito respeitado nesses estados que o PIB é diminuído. E eu, às vezes, fico pensando por quê? Qual é a motivação? Porque você tem uma formação, esses estados, naturalmente, pela questão financeira, têm uma formação um pouco menor no que diz respeito ao índice da sociedade, de modo geral. Eu não sei dizê-lo, mas eu tenho sido muito bem tratado na maioria dos estados. Agora, tem estado que realmente é complicado.
principalmente de capitais mais ricas. Essa é a impressão que eu tinha, por isso que eu te perguntei. A impressão que eu tenho é que nas grandes capitais é o mesmo pensamento que a gente vê aqui. Né? O interior a gente já tem uma crença de que seria... E você sabe que uma das coisas que eu mais gosto disso tudo é de conviver com outros profissionais e ver como eles trabalham lá. Isso eu acho que me engrandece muito. Eu como advogado, eu consigo observar. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma entrevista na televisão, eles estavam entrevistando aquela cantora Alcione e perguntaram assim para ela: não, mas você canta samba, depois você canta umas músicas românticas e tal. E ela falou que o início da carreira dela foi no Rio de Janeiro, numa boate. E na realidade foi numa loja de disco, ouvindo discos de tudo quanto é natureza. Depois ela foi para uma boate, e na boate eles falavam assim, né, 3 horas da manhã: toca Honda aí pra mim, ou se não toca não sei o que. Aí ela falou uma coisa muito interessante: eu tinha que dar a volta pelo mundo, cantar em português, espanhol, inglês e tal, ali. E segundo ela, isso deu uma cancha para ela, né? Isso te dá um conhecimento, porque você tem que se virar. É igual o advogado que acabou de formar e acha que vai começar num caso de homicídio. Eu costumo brincar e falar assim: cuidado que o próximo pode ser o seu, né? Porque você se senta no seu escritório e fica esperando chegar um caso de júri de 50 mil, de 100 mil, de tráfico de 80 mil. E não é verdade. Na realidade, você começa advogando para sua tia Maria contar claro no juizado especial numa ação de R$300. Mas tem que ser uma batida de trânsito do amigo. Eu falo, pega tudo. Mas faz pro bono, não tem problema. Pega tudo. Porque ali você pode demonstrar quem você é, o seu passado, a sua bagagem, a sua formação. Se você cresceu na cidade ou cresceu na roça, se criou galinha, se andava de Ferrari, tudo ali você tem a possibilidade de demonstrar a sua história de vida e poder traduzir da forma mais fidedigna possível, que é aquilo que você falou. Isso daí eu sou testemunha. Eu não sou velho não, tá, gente? Mas antes, quando a gente tinha escritório, antes do juizado especial, todo dia entrava... Eu acho que o Flávio tem trauma do juizado. Não, mas o que é? Apesar de pequenas causas, né? O que sustentava o escritório de advocacia era a causa do dia a dia. Era a causa que se cobrava 1.000, 2.000, 500, 600 e tal. Lá todo mês, todo mês você faturava 10... Tinha juros postulantes, não, né? então todo mês você faturava 10, 15 ações dela, você segurava o seu salário e a despesa do escritório. Hoje não. Hoje, essas pequenas demandas não vêm mais para os escritórios de advocacia. As pessoas vão direto. Então, o ganha-pão do advogado hoje... Aí o que tem que acontecer? Eu estou com 30 anos de advocacia, se eu tiver que advogar, eu tenho que disputar cliente com um cara que tem 5 anos de advocacia e está fazendo por 1/3 do meu preço o trabalho. Não deslegitima o trabalho dele, nem valoriza. Mas o que aconteceu? Esse ganho do dia a dia é que sustenta o advogado, claro. Porque ganhar as porradonas lá de 100 mil, 80 mil, 200 mil é excelente, acontece com todo mundo. Mas não é o dia a dia da advocacia mais. E é nessa toada, porque né, nós estamos falando de tribunal do júri, é importante que se diga isso, porque é essa bagagem que vai te fazer um bom advogado de júri. Sim. É saber como que é no juizado especial, o juiz, aquele ignorante, promotor, tomar carteirada, passar raiva. Uma vez eu falei com o Cristiano lá de Moca, que eu estava ajudando ele no júri, e o promotor descendo o cacete. Eu falei: ô Cristiano, você sabe que é o seguinte, advogado está treinado a tomar cacete. A gente toma lá. Promotor não. Deixa ele, faz isso, e se desce o cacete, você vai ver que ele vai descontrolar. Dito e feito, porque nós advogados estamos acostumados a tomar cacete. Todo mundo começa do seu cliente, da família do cliente, polícia e tudo. Ninguém gosta de você, né? Todo mundo é ignorante com você. Então, na secretaria. A arte do advogado é a arte de você receber o cacete. E se você souber, se você for sereno, se você ficar mais tranquilo e souber... claro, você não vai ser
passivo, não vai ser bobo de passar por cima de um direito do seu cliente. Mas se você souber o que vale a pena brigar, porque eu vejo muita gente falando assim, o advogado brigão perde caso. Não, não é assim, não é isso. Não existe uma fórmula para advocacia. Se for necessário brigar, que brigue. Sim. Se for necessário ficar quieto, passar por cima de uma provocação, tal, que passe. O importante nisso tudo é você saber qual que é o resultado, o reflexo que isso vai ter na vida do seu cliente. Aí você foi no ponto. Porque existem advogados que fazem uma pirotecnia danada, brigam até na porta do fórum, isso, aquilo, tal, com gente que não... E não mostra o resultado dos júris dele. Tá entendendo? Sim. O cara entra fazendo barulho e sai de fininho, porque às vezes essa pirotecnia... E por vezes o cliente está lá desesperado, né? No meio de uma briga, o cara está sendo julgado. Veja bem, eu quero deixar bem claro, eu adoro briga. Não tem, eu costumo brincar, se colocar uma idosa de 90 anos para me bater, ela vai conseguir me bater. Mas de boca o caboclo tem que ser bom para brigar comigo. Então a questão é o seguinte, se for necessário, se for útil para defender seu cliente, o faça. Agora, para sustentar a vaidade, para parecer para os outros, para demonstrar qualquer coisa para quem quer que seja, é um tiro no pé, não seu, do seu cliente. Mas aí entra a outra questão, que é o cliente que não vê a gente brigando, acha que a gente não está fazendo o que deveria. Outro dia teve uma audiência aqui do escritório, não fui eu que fiz, foi um advogado que trabalha aqui, e o advogado conseguiu uma mágica, um processo criminal, eu não vou entrar em detalhes, mas ele conseguiu uma mágica na audiência. Suspendeu um processo que não era suspensível. É que você me entende. Para dar prazo de 6 meses da decadência. E aí o negócio ia decair, enfim, foi maravilhoso o que ele fez. Só que ele não brigou, não bateu boca. Conseguiu o resultado. Conseguiu, mas para o meu cliente ele não fez nada. Eu sei. Né? E aí você vai explicar. Como é que explica? Arthur, é difícil. Só retomando um pouco o assunto nisso aqui, na minha época, quando comecei a fazer o Tribunal do Júri, eu ia nos juízes, distribuía meu currículo e falava assim, quando não tiver defensor dativo e tal, me nomeia aí, porque... Mas era de graça, era o que? Hoje... Como é que... É carga de trabalho, você precisava trabalhar, né? E não era por dinheiro nem nada e tal, mas defendia, vai lá quando puder me nomeia aí, para aprender, para isso, para aquilo outro e tal. Advogar, para mim, sempre teve uma carga de advogado de graça que eu acho que faz parte da advocacia mesmo. Porque... E você aprende? Não tem jeito. Hoje eu estou longe dessa realidade. Hoje, como é que um advogado... Se você fosse começar de novo, onde que ir? Cara, eu acho que eu começaria dessa maneira. Com certeza, pro bono dativo. Eu também, quando me formei, ainda era o juiz que nomeava, era processo físico ainda, então era na canetada ali, tum. Hoje em dia me parece que tem que passar pela OAB, mas acabou, até porque aqui também a Defensoria Pública tomou conta de tudo. Mas onde você aprende, não é que um cliente seu de dativo alguma coisa vai ser um cobaia, não é isso, mas é porque são nesses processos mais simples que você vai conhecendo tudo, o promotor como que age, o que irrita, quem que é o oficial de justiça, sabe, onde é o que eu falei, você não vai começar numa chacina. Num caso de homicídio, tal, você vai começar num caso de furto, de uma picanha no supermercado, você vai começar num caso de agressão, de lesão corporal. Uma cadeirada. Você acha que uma cadeirada pode ser uma tentativa de homicídio? Aí eu acho que pode, a depender da forma como a cadeira é utilizada. Se eu pegar o pé da cadeira e enfiar no seu olho, não tem a menor dúvida, né? Agora, se você me irritar e eu pegar e fazer assim, bater na sua mão... Chegar tanto, né? É que ele forçar. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu fui lembrar. Então deixa eu te fazer outra pergunta enquanto o Flávio lembra. A gente viu semana passada aquela discussão do STF falando que a pessoa sai do júri condenada e vai direto para a prisão. O que você achou disso? Olha, eu acho que nenhum dos ministros nunca fez um júri e se fez perdeu de 7-0, porque eles não têm a mínima capacidade técnica, eu não vou nem falar moral, que me deu vontade de falar, mas não vou falar não. A mínima capacidade técnica de analisar o que é a sociedade, como que são os Brasil, júris? Como são os júris, porque fala assim, uma questão de
punição adequada e tal. A maioria dos júris aí que nós temos visto aí são condenações. Entrega aquilo que eles almejam, que nem deveria ser assim, né? Que deveria ser uma busca do Ministério Público, mas por vezes a magistratura ocupa essa colocação. E interessante, são dois aspectos que eu tenho que pontuar. Por exemplo, uma coisa é Belo Horizonte, você tem os tribunais do júri aqui, você não conhece o juiz não te conhece, você vai lá, faz, briga com o juiz e tal. E pronto. Outra coisa é cidades, até grandes. Eu falo aqui Montes Claros, que foi o que nós tivemos, cara. Os advogados às vezes têm medo de recorrer de decisões do juiz porque ficam medo de ser marcados pelo juiz. Não à toa, e não estou ofendendo nenhum juiz em específico de lá não, nem advogado. Aconteceu com o advogado falou, eu não vou recorrer, porque esse juiz, todo mundo que agrava das decisões dele, ele passa a perseguir. Então, é o que você falou. Uma coisa... Claro, não não. Uma coisa é a percepção do tribunal do júri de quem só leu o manual. Outra coisa é de quem está lá, de quem vê cheiro, de quem vê o tratamento dos policiais. Agora, e o outro é o seguinte, a promiscuidade entre promotores de justiça e jurados. Porque os promotores de justiça fazem 8, 10 júris com os mesmos jurados, vão lá, se alimentam junto, conversam. Às vezes há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso. Uma vez um amigo meu fez um júri aqui em Igarapé, que o promotor perdeu, o Cristiano. E o promotor deu faniquito. E falou com os jurados, eu não esperava isso dos senhores, não. Ainda pagou pau pros caras. Tem um promotor aqui em Belo Horizonte, muito famoso, idoso também, que uma vez chegou pra mim, eu tava no 3º ou 4º júri meu, e fui colocar as folhas assim, faço uma confusão, deixo folha pro jurado, e fui mostrar uma tradição de testemunhos, e não achava a folha, comecei a procurar assim, aí esse promotor virou pra mim, o mais famoso que a gente tem aí. Esse promotor virou pra mim e falou assim, o que foi, Arthur? Ele tá procurando sua mamadeira? Aí eu falei, não, tô procurando sua fralda geriátrica, doutor. Ele ficou macho pra mim. Então, essa é a forma como eu lido com essas situações. Não é a forma adequada? Possivelmente não. Mas eu acho que a beleza do júri tá nisso. Você poder demonstrar sua personalidade buscando um resultado. E aí a questão dos ministros é isso, porque você fica preso àquela que a distrito. A tecnocracia. Mas aí você chegou num negócio que eu vou ter que falar, nós não vamos poder falar nomes, mas enfim. Suponhamos que esse promotor tivesse falado nesse mesmo tom com uma advogada a respeito de alguma característica de combatividade dela. Na minha opinião é combatividade, mas não é a mesma coisa. Né? Não existe isso, o tribunal do júri não nos permite. Até comparando com algum animal de combatividade. Mas um animal bravo, tipo a jaguatirica. Sempre o que a gente fica sabendo é insuficiente para qualquer... Né, exatamente. É como se eu pegar uma parte aqui do nosso podcast, tirar 5, 4, 6 segundos e colocar o Flávio falando do animal, se referindo a alguém que muda completamente, né? Então, assim, a gente não sabe o tom que estava, qual o intuito, aquilo que a gente utiliza muito no direito, que é o elemento subjetivo do tipo. Qual que era a vontade específica, o tom? Porque a depender das palavras, por mais que elas sejam frágeis, não... As palavras agridem, às vezes mais do que um tapa na cara. Podem ter um superdimensionamento. Às vezes, questão de foro íntimo da própria pessoa. Exatamente. Né? Você não se importou dele falar isso aí, estava procurando a mamadeira e revidou no mesmo tom, né? De jeito nenhum. É igual outro dia a juíza chegou aqui para Belo Horizonte para mim e falou assim, doutor, o senhor viu lá a minha sentença, né? Aí eu falei, só não viu meus honorários de recurso. Então, essa questão é importante. Você sabe que ele está colocando um tempo ali, Ele só avisa. Ele só avisa. Ele falou que ia aparecer ali na televisão, tá desligado. Não, pode ficar tranquilo que o Davi é bem treinado. Ele é. Não, ele só avisa. Esse aí que você falou que era milionário? Arrumou outro aí, Davi. Ele avisa, ele quase fica doido com a gente, mas vai dando tudo certo. Entendi. Mas aqui... Davi, nós não chegamos nem na metade do assunto. Então, temos muita coisa a falar ainda. Agora, como que você rompe
determinado momento da sua carreira estudantil para chegar até o tribunal do júri. Eu acho que isso é importante, que realmente você tem que participar de tudo, né? Para você ser um bom tribuno, você tem que ter feito audiência de família, você tem que ter passado por visto, pelo menos de forma longínqua, o processo do trabalho, você tem que ter impetrado um habeas corpus em favor de um terceiro, você tem que ter acompanhado uma sessão no STJ e no STF. Hoje em dia, utiliza-se muito, deixa eu ver se eu tenho aqui, não trouxe aqui não, mas a gente se forma, pelo menos aqui em Minas Gerais, e ganha uma assinatura eletrônica, né? Quando começou isso, na minha época era token ainda. Você sabe que é uma política famosa aí, que falaram com ela que era na nuvem, ela falou, ainda não identifiquei que nuvem que é, não. Eu tô mais ou menos, ainda não identifiquei a nuvem que eles estão se referindo, não. Mas por que isso é importante? Porque num token, numa assinatura eletrônica, você tem acesso ao EPROC, ESAGE, Tucujures, PJE, STJ, STF, e é ali que você pode ver uma petição do advogado Joãozinho da esquina como uma do Toron, do Cacá e tal. E o que você tem hábil, apto para te ensejar numa boa formação, é claro, você paga assinatura, anuidade de OAB, mas é de graça. É isso, é de graça. Então, é muito melhor você fazer isso do que sair da faculdade, às vezes muito apertado, sem dinheiro, com R$1.000 no bolso, R$2.000 no bolso, e comprar um curso de alguém que não tem a menor noção do que está falando, que é um estelionatário intelectual, que é o rei de não sei o que, tal, sabe essas coisas assim? Até porque nós que estamos há muito tempo na advocacia, eu estou há mais de 30 anos na advocacia. É lógico que eu tive que um colega meu ganhou R$1 milhão na primeira ação que ele pegou, deu sorte, uma execução que ninguém queria pegar e pegou e ganhou. Mas isso não é o comum. O comum, gente, é trabalhar demais e você investir na sua profissão e você vai passando o tempo, você vai aumentando seus honorários ou não. Porque tem muito colega meu de época, muito bom de serviço e tal, que tem uma advocacia modesta. Ele tem uma advocacia modesta, trabalha com aquilo e tal, tem advocacia modesta, mas não tem grandes clientes, governador, isso, aquilo e tal, no portfólio dele, mas faz um grande serviço. Eu acho que ele é bem sucedido também, porque ele paga as contas dele com a profissão dele. Então eu acho que o cara ser bem sucedido tem nada a ver com ele ser estrela, nem com ele ser milionário. São os objetivos de vida dele. Entendeu? Mas essas, eu tô falando aí porque eu tava falando do quê? Essas soluções milionárias, pessoal, isso é armadilha, gente. Não existe isso. Não existe prato de comida que ninguém pagou ele na sua mesa. Tá entendendo? Primeira coisa. E o segundo é o seguinte: uma causa grande é disputada entre os grandes advogados. Tá entendendo? Você acha que o cara que vai pagar 300, 400 mil reais por uma ação, ele vai chegar para você através de um coach? Não, para, né, gente? Eu acho que nós estamos falando e a gente teve esse intuito de falar para o pessoal que está começando a carreira, né, e correndo atrás eu acho que é fundamental. As pessoas que ganham dinheiro sendo advogadas não têm tempo de ir para a internet dar aula de como ganhar dinheiro sendo advogado. Não tem. Eles estão ganhando dinheiro com a advocacia. Então, pelo amor de Deus, não caiam nisso. Existem... Eu não gosto de usar o termo coach, porque parece que a gente está desmerecendo o coach. Não é isso. A questão é a seguinte: se você quer aprender, faz isso que o André sugeriu. Abre os processos, são públicos. Se divertir, vai leia sessão do STF no YouTube, PJE Mídia. Canal Justiça. Você sabe que tem um grupo no WhatsApp do meu condomínio lá onde eu moro, residência, que o pessoal reclamou de madrugada, assim, que tava tendo um barulho no condomínio, tava incomodando algumas pessoas. Tá? Era eu. Porque eu fico vendo o processo dos outros de madrugada, fico dando gargalhada. Eu sou psicopata. Eu fico vendo o processo dos outros de madrugada, fico dando gargalhada, rindo, pulando, tal, falando que burro, tal, né? Porque eles falam assim, que o inteligente vê seu erro, aprende com ele, mas o foda é ele vê os outros errando e aprende com o erro do outro, né? Pra chegar.
Então, eu faço... Isso me deu um conhecimento sobre os magistrados, sobre a possibilidade de decisão, sobre a carga decisória de um promotor, né? Aquilo que ele tem para decidir enquanto valores íntimos e tal. E tem que ser isso. Por isso que eu falei, o bom advogado, ele tem que participar de tudo. Ele fazer tem que... estágio enquanto... Tem que ser comprometido com a profissão. Vai assistir audiência, vai em eventos aí, lá na é. UFMG. Esses dias eu fui dar uma palestra, fui convidado pela OAB a dar uma palestra. Éramos 2 palestrantes, eu e o Hermes Guerreiro. E o Hermes me falou uma coisa muito interessante. Ele virou para mim e falou assim: Arthur, o bom advogado tem cliente, ponto final. Não estou falando que é o cliente, que é o presidente da República, não. O bom advogado é o que advoga. Por quê? Você sabe, não é só dinheiro, é a confiança. Exatamente. Porque advogado, o que é? Precisa de alguém confiar em você para que ele entregue o destino dele na sua mão. Então, é isso mesmo. O advogado é quem representa a outra pessoa. Então, se você pode ter a formação que for, se você não tem quem confia, se você não passa confiança para a pessoa, não adianta você não virar advogado. E aí vai no que você falou. Você tem que ver o processo dos outros, porque, para mim, a advocacia foda é compaixão. Você tem que olhar para o seu cliente, tem que sentir o que ele sente, a dor dele e traduzir isso. É mais ou menos o que você falou no início mesmo. Mas isso é empatia e compaixão, porque... E isso é uma ciência. A gente tem que entender que cada vez mais a comunicação, a fluência vocal, a construção frasal, ela parte do pressuposto da ciência, de uma forma técnica. A gente falou aqui da questão da psicanálise, mas a comunicação, ela tem que ter muito acesso de outros elementos, por exemplo, a programação neurolinguística. Então é importante você trazer o rapport, a identificação, o sentimento, a questão de se aproximar aquilo que a pessoa pensa, saber ouvir, saber chegar naquilo que ela tem de valor, naquilo que está no íntimo, que é aquilo que a gente falou, de sentir a pessoa, o jurado, a aproximação. Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para me aproximar a ideia daquela pessoa? Qualquer pessoa pode ser convencida de qualquer coisa. Se você não conseguiu, você não aproximou daquela possibilidade, mas pode. A forma como você apresenta isso, o modo como você trabalha, a preparação que você tem, já não existe mais aquele advogado, aquela advocacia da década de 90. O gogó não é suficiente. Não, você tem que ter técnica, que é justamente o que você falou. Você tem que captar, eu falava, o mundo jurídico trabalha num plano processual. O que é? O advogado faz a leitura da realidade e transforma aquilo numa realidade processual. É o que a gente faz. Então, dependendo de você, advogado, você pode até ter compaixão com o seu cliente, mas se você não consegue transformar essa compaixão numa realidade processual, você não vinga também. Entendeu? Então, e a realidade, a seu favor. E a realidade processual é isso. É a técnica. Então, o bom advogado... E um olhar de fora também, né? Se você envolve demais também, você entra naquela história... E é por isso que você formou, é por isso que você virou advogado, então, para ser técnico. São 2 erros. Primeiro, você ser estúpido. Não estudar. Porque se você não estuda, você não sabe o que é que a técnica te exige. Claro. Então, você tem que estar preparado. E outra, eu sempre falava com meus alunos, o problema do advogado é que é o seguinte: você está aqui e você está com o Vartulho aqui do seu lado, esperando você dar uma bobeada para te plantar a mão na orelha. E legitimamente, não é? Então, não dá para você simplesmente ser incompetente e achar que ninguém vai descobrir, porque... Então, primeiro você tem que estar preparado. E a outra é a compaixão, você gostar do seu cliente, gostar do que você faz, querer fazer um bom trabalho. Para mim, são as coisas que nós recebemos uma pessoa aqui semana passada, ela chama Luísa, ela é especialista em comunicação não violenta. E ela fala isso, a questão do... Ela deu a girafa como exemplo. A girafa é o exemplo da comunicação não violenta, por quê? Porque ela tem o pescoço comprido, ela olha de cima. Então, ela de cima, ela consegue analisar, muito legal, eu achei genial. Ela consegue analisar, perceber o que está acontecendo e se
colocar ali de acordo com o que ela percebe, né? Eu acho que esse olhar nosso tem que ser envolver, mas até certo ponto, Exatamente. né? Sem se entrar naquele problema, que senão você vira parte, deixa de ser advogado. Bom, gente, o Davi já está nervoso ali, colocando toda hora ali. Antes de passar a palavra para o Arthur e para a Paula para as considerações finais, eu gostaria que você curtisse nosso canal, compartilhasse os vídeos e comentasse. Gostou? Não, fala mal de mim aí. Até você, hater. Você me agrada também, porque quando você desce o cacete de mim lá... Engajamento. Engajamento é outra coisa. Eu aproveito a sua crítica para ver onde que eu posso melhorar ou não, ou reafirmar meus valores. Eu particularmente adoro quando conversam com a gente, né? Mesmo se for um tom crítico, porque eu acho que a crítica é maravilhosa, que a gente tem que se olhar também, né? Olha de cima igual a girafa, mas olha no espelho também, é fundamental, importantíssimo. Muito obrigado, Bartoli. Você sabe que eu quero agradecer aqui, quero deixar uma mensagem final. Uma vez perguntaram já no final da vida dela, perguntaram para uma escritora famosa mundialmente, a Simone de Beauvoir, como que ela via a sua história, a sua trajetória, e eu acho que faz muito sentido, muita conexão com isso que a gente vive do júri. Ela respondeu assim: a impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim, provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo meu saber e minha ignorância, minhas necessidades, minhas realizações, minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Eu não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar o sabor da minha vida. E acho que consegui fazê-lo. Vivi num mundo de trogloditas, guardando em mim o melhor da minha serenidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. E é isso que eu convido todos que queiram entrar no tribunal do júri nessa vida. Não vivamos em tempos mortos, que vivamos imbuídos daquilo que a gente tem legitimidade para fazer, que é o bom exercício profissional pautado na técnica. É por isso que eu estudei, é por isso que eu me formei e é por isso que eu sou advogado. Maravilhoso, parabéns. Parabéns, Arthur. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.